Chegamos ao 14º domingo do tempo comum. Como nós temos sempre comentado, o tempo comum traz presente para nós várias situações que acontecem no nosso dia a dia. E a palavra de Deus vem trazer uma luz de como nós podemos viver e reagir a essas situações. Neste domingo, o tema principal é a questão de como enfrentar a falta de fé. Falta de fé nossa e falta de fé também nas pessoas às quais somos enviados para anunciar a palavra de Deus. A primeira leitura, tirada da profecia de Ezequiel, fala exatamente disso. Ezequiel foi um profeta que teve muita dificuldade no seu ministério, porque o Senhor o enviou, como mesmo diz na leitura de hoje, a pessoas de cabeça dura e com um coração de pedra. Ora, todos nós sabemos por experiência que quando nós estamos diante de pessoas de cabeça dura, que têm um coração duro, um coração de pedra, é muito difícil que a palavra de Deus possa penetrar. Mas, contudo, mesmo diante dessas situações, o Senhor nos envia. E nós, da nossa parte, vamos fazer aquilo que estiver ao nosso alcance. Não vamos desanimar, nem vamos desistir, por encontrar pouca acolhida, pouca receptividade àquilo que nós temos para dizer em nome de Jesus. A segunda leitura é tirada da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12. E Paulo disse: Irmãos, para que a extraordinária grandeza das revelações não me ensoberbecesse, foi espetado na minha carne um espinho, que é como um anjo de Satanás a esbofetear-me, a fim de que eu não me exalte demais. A esse propósito, roguei por 3 vezes ao Senhor que o afastasse de mim. Mas ele disse-me: basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se manifesta. Aqui então, estamos chamados a olhar para nós, não olhar para a fraqueza dos outros, para a pouca fé dos outros, mas para as dificuldades que nós mesmos encontramos, fraquezas, deficiências, dúvidas que muitas vezes vêm atormentar a nós. E Paulo diz que o Senhor, nesse momento, quando Paulo rogava que o Senhor afastasse dele aquelas dificuldades, o Senhor disse: basta-te a minha graça, é na fraqueza que a força se manifesta. E Paulo então continua: por isso, de bom grado, eu me gloriarei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. Eis porque eu me comprazo nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias sofridas por amor a Cristo. Pois, quando eu me sinto fraco, é então que sou forte. Quem de nós nunca passou por situações onde sentiu fraquejar a sua fé? E muitas vezes, nesse momento, a nossa tendência natural é desanimar, é desistir, é abrir mão, não dá para mim. Mas Paulo diz: não, é nesses momentos onde eu experimento a minha fraqueza é que se revelará a força de Deus. Há uma outra passagem nessa mesma carta que Paulo diz que nós carregamos um tesouro em vasos frágeis de argila. E é mesmo assim. Nós somos fracos, somos pecadores, somos frágeis, mas o Senhor está presente na nossa vida. E é isso que nós temos que sempre olhar quando vier esses momentos duros que tenhamos que passar por eles. E o Evangelho
é Marcos capítulo 6, de 1 a 6. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, ele começou a ensinar na sinagoga, como era o seu costume. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tanta sabedoria? E esses milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E ficaram escandalizados por causa dele. Então aqui estamos diante de uma situação, certamente também nós já experimentamos, que na nossa própria terra, às vezes dentro da nossa própria casa, não podemos fazer muita coisa. Porque, como diz Jesus, um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. Provavelmente, para grande parte de nós, é o público mais resistente, mais difícil para aceitar alguma coisa que nós possamos dizer. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. O Evangelho diz, e Jesus admirou-se com a falta de fé deles. Esse é certamente um dos grandes problemas no nosso mundo e que nós, às vezes, enfrentamos na nossa própria família, a falta de fé das pessoas. Mas o Evangelho termina com uma frase, e Jesus percorria os povoados das redondezas ensinando. Ele não parou de falar, não parou de pregar o reino de Deus, porque muitas vezes não encontrava receptividade e as pessoas não acreditavam nele. Vamos pedir que o Senhor também nos dê essa força, essa coragem de não desanimarmos diante das dificuldades, mas seguimos no nosso caminho procurando fazer o bem. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor nos mostre a sua face e nos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.